Hoje eu quero continuar um pouco do que eu falei na semana passada. Se você não estava aqui, não tem problema. Mas na semana passada nós falamos sobre obediência. Com o cronômetro aqui. Estava falando de obediência. Quantos estavam aqui semana passada? Só para eu saber aí. Nós falamos na semana passada sobre o caso de Saul. Saul é um cara que lá em 1 Samuel, capítulo 15, se eu não me engano, 15 ou 16, Saul recebe uma ordem direta de Deus e ele obedece parcialmente. Você pode repetir isso comigo? Obedece parcialmente. Então ele ouviu a palavra, ele recebeu a ordem de Deus, muito clara através do profeta Samuel, mas ele obedeceu uma parte para ele controlar a situação. E a resposta foi que ele não esperava o que ia acontecer. Quando Saul obedeceu parcialmente, Deus falou: Saul me desobedeceu, então eu rejeito a Saul. Muito importante. Deus rejeitou a oferta, Deus rejeitou o sacrifício, Deus rejeitou a liderança de Saul, porque ele obedeceu a Deus parcialmente. Deixa eu lembrar aqui, só para a gente ficar claro esse conceito. Quantos aqui já obedeceram a Deus parcialmente, além de mim? Então todo mundo sabe o que é obedecer parcialmente. Hoje eu quero falar com vocês no Novo Testamento, como é que a obediência tem um fator definitivo na questão da adoração. Porque nós temos falado aqui no MAG, a gente sempre conecta uma coisa com a outra. Nós começamos há um tempo atrás falando sobre o Espírito Santo, falamos sobre a oração do Pai Nosso, falamos sobre a presença de Deus que é revelada. E aí então a gente começou a conversar sobre a presença, e a presença de Deus se manifesta no relacionamento. Quanto mais íntimos nós somos de Deus, mais revelação nós temos do Senhor. Só que nós chegamos na conclusão de que não há verdadeiro relacionamento com Deus se tem ídolos no coração. Porque a verdadeira adoração é o que aproxima a gente de Deus. O que aproxima a gente de Deus? A verdadeira adoração. Se a gente vem na igreja por um motivo, por uma menina, por um garoto, por causa que é só confortável, porque a gente tem amigos, nada disso é ruim. Mas quando a gente se frustra, a nossa tendência é sair da igreja. Quando a gente adora a Deus, nós realmente temos uma vida de intimidade com Ele. E então nós chegamos que um dos maiores atos de adoração que existe é a obediência. A obediência adora e glorifica a Deus. Até aqui tudo bem, gente? Obediência parcial faz com que a gente seja orgulhoso, gera autoadoração, que eu falei na semana passada. E hoje eu quero falar sobre uma outra questão de como é que funciona a obediência. Eu quero ler com vocês o texto de João 8. João 8, 31 a 58. É um momento que Jesus se encontra com os líderes judeus. Jesus é um judeu. Mas Jesus, ele tem um problema sobre como os judeus vivem e convivem com a lei, com a palavra e uns com os outros. Aqui é uma coisa importante, quando a gente falar aqui sobre judeu, sobre fariseu, nós estamos falando explicitamente sobre homens que são descendentes de Abraão. Abraão, vocês lembram? Deus separou Abraão lá para ser o seu povo, para ser os israelitas. Então todo judeu é considerado filho de Abraão, porque Abraão é o pai de todos.
Então, todo judeu com o qual Jesus está se comunicando, acredita que o seu pai, a sua paternidade espiritual vem de Abraão. Agora deixa eu te perguntar, você tem traços que lembram os seus pais? Físicos? Alguma coisa? Os olhos, cabelo, temperamento. Eu fico orando para a Olivia puxar tudo que tiver de mim fisicamente, mas o temperamento você é da Maíra, você é pacífica. Os filhos acabam herdando algumas coisas dos pais. E isso também acontece espiritualmente. Tem muita gente hoje que fala, né, um pastor que fala bastante na internet aí, que não existe paternidade espiritual. É verdade, eu acredito que não existe paternidade espiritual onde eu sou o pai do Bruno. O pai do Bruno é o pai do Bruno. Mas eu posso ser alguém que apresentou o Cristo a ele, que caminha com ele. Então eu gero uma relação de discipulado, eu gero uma relação de relacionamento, onde eu, que hoje se encontro numa posição mais madura, ajudo o Bruno a se desenvolver em Cristo, até que um ponto Bruno se tornará um maduro em Cristo, para poder cuidar de outro. Certo, gente? Isso é a essência do discipulado. Discipulado não é dar mamadeira para bebê grande. Discipulado é formar Cristo. O que é discipulado? Formar Cristo. Como é que eu formo? Como é que eu sei que Cristo está formado no Natan? Quando ele tem umas situações na vida dele, que ele se encontra em momentos difíceis, que eu vejo que ele responde e reage como Cristo reagiria. É perfeição? Não. Só que eu olho uma situação, Natan e a Júlia brigou com o Natan no lugar de reagir, tacar uma havaiana, ele é pacífico. Bem-aventurados os pacificadores. Ele lembra desse versículo e fala, mano, Jesus não reagiria dessa maneira, então assim, por mais que eu esteja com a razão, eu vou conversar no momento certo e vou resolver a situação. Aí você fala assim, nossa, mas isso é impossível, isso é muito simplista. Gente, as principais atitudes de Cristo, que representam Cristo, são demonstradas no nosso dia a dia. Não é na igreja que acontece. É muito fácil ser parecido com Jesus aqui. Gera até uma falsidade, né? Porque tem gente que é muito bonitinha dentro da igreja, mas fora é o capeta do avesso. E gera uma incoerência. O discipulado ele tem um propósito de formar Cristo. Por isso, quando eu falo, por que eu estou fazendo toda essa introdução antes do texto? Porque Jesus vai questionar os judeus, falando assim: vocês não são como Abraão, como o pai de vocês. E os judeus vão ficar ferrados. Porque para um judeu ser chamado de filho de Abraão é tipo... Eu sei quem eu sou o herdeiro da terra, eu sou o povo do Senhor. Eu não vivo como Abraão vivia, mas ele é meu pai, eu sou judeu, então eu tenho que ter todas as bênçãos que Abraão tinha. Sabe o que isso tem a ver com discipulado? Quando a gente começa a andar com alguém, naturalmente a gente se torna parecido com aquela pessoa. Sim ou não, gente? Sim. Agora eu ando muito com o Bruno, e o Bruno começa a fazer muito igual o Gustavo, e não muito como Jesus. Aí quem está errando? Eu. Que meu propósito não é que com o Bruno seja mais parecido com o Gustavo, é que o Bruno seja mais parecido com Cristo. Dá trabalho para mim? Dá ou não dá? Dá. Porque é muito mais fácil falar, Bruno, faz isso, faz aquilo. Mais difícil eu falar assim, Bruno, o que Jesus faria? Aí o Bruno tem que pensar, ler a Bíblia, orar e aí tomar uma decisão. Discipulado não é controle, discipulado não é falar, eu ando com fulano. Porque os judeus neste momento, eles falam, eu sou filho de Abraão porque eu sou judeu, você está entendendo? Eles estão assumindo uma identidade deles, simplesmente porque eles acham que eles são. Sem ter nenhuma marca de um verdadeiro filho de Abraão. Feito isso, essa pequena introdução, eu quero ler com vocês o texto. João 8:31.
Esse é o contexto, então eu vou parando algumas vezes e a gente vai conversando, esse é o texto principal. Jesus disse aos judeus que creram nele. Jesus disse aos judeus, não aos gentios. Então ele está falando principalmente com o judeu, que já conhecia a história, conhece tudo, né? Jesus disse aos judeus que creram nele: vocês são verdadeiramente meus discípulos, se permanecerem fiéis aos meus ensinamentos. Você quer a melhor definição de discipulado? Grife isso aí, ó. Permanecerem fiéis aos meus ensinamentos. Isso é a definição de discipulado. Ao discipulado de Jesus. Ensinamento de Jesus. O que quer dizer... pulei o versículo. Então, versículo 32. Conhecerão a verdade e a verdade os libertará. Percebe que o contexto da verdade está no relacionamento. Gente, esse texto se liga. Jesus está falando com os judeus. Ele continua dizendo: então conhecerão a verdade e a verdade os libertará. Aí eles responderam, os judeus: mas nós somos descendentes de Abraão, nunca fomos escravos de ninguém. O que quer dizer com vocês serão libertos? Não, esse negócio aí de Abraão nunca foi escravo. Se você me chamar de descendente de Moisés, beleza, porque, né, vivi no Egito. Mas não, eu sou descendente de Abraão, eu nunca fui escravo. Continua o texto aqui comigo. Jesus respondeu: eu lhes digo a verdade, todo que peca é escravo do pecado. O escravo não é membro permanente da família, mas o filho faz parte da família para sempre. Portanto, se o Filho os libertar, vocês serão livres de fato. Sim, eu sei que vocês são descendentes de Abraão, disse Jesus. E, no entanto, procuram me matar, pois não há lugar em seu coração para a minha mensagem. Eu lhes digo o que vi quando estava com o meu pai, mas vocês seguem o conselho do pai de vocês. Está entendendo o que Jesus está brincando ali com eles? Vocês me rejeitam, vocês querem me matar, judeus, porque não tem espaço no seu coração para mim. Não é nem porque eles discordavam, é porque não tinha espaço para os ensinamentos, eles já estavam cheios. E aí Jesus fala: olha, presta atenção, vocês não seguem conselho do meu pai, que é o Deus eterno, vocês seguem conselho do pai de vocês. E aí os caras ficaram mais ferrados, olha o que eles disseram: nosso pai é Abraão, declararam eles. Jesus respondeu: se vocês fossem de fato filhos de Abraão, seguiriam o exemplo dele. Qual que é o exemplo de Abraão? Repete comigo: obediência. Abraão está cuidando da sua vida, está herdando o negócio do pai dele lá em Ur dos Caldeus, está construindo vários ídolos ali de madeira, tem um trabalho, tem dinheiro. Deus aparece para ele: Abraão, sem histórico nenhum de nada, ouve, sai da tua terra para uma terra para onde eu vou te mostrar. Abraão discute com Deus? Abraão faz o quê? Obedece. O maior exemplo de Abraão é a obediência. Obediência impediu Abraão de cometer erros? Não, cometeu muitos erros. Só que qual que era o exemplo de Abraão? A obediência. Quando Abraão tem lá o seu filho Isaque, o que Deus pede para ele? Vocês lembram? Sacrifica o teu filho. Abraão questiona? Não, pega o filho, 3 dias, caminha até o monte. E aí Isaque pergunta: pai, e o cordeiro? O que Abraão fala? Deus proverá. A obediência de Abraão fez ele reconhecer o Deus El Shaddai. A obediência de Abraão primeiro fez com que ele tivesse uma revelação de Deus depois. Você entende isso? Hoje a nossa geração é assim: Deus se revela a mim e aí eu obedeço. Abraão fez o quê? Ouviu a voz, obedeceu, e lá na frente ele colheu. Lá na frente ele foi lá e falou: eu experimentei a provisão do Senhor.
Eu experimentei que o Senhor me livrou. Eu experimentei que o Senhor fez eu ter filhos ainda quando eu era praticamente um fim da minha vida. Abraão não precisou de uma grande manifestação de Deus para decidir obedecer. Ele precisou ouvir a voz para obedecer. E é o que Jesus diz aqui. Eu lhes digo, Jesus respondeu, se vocês fossem de fato filhos de Abraão, seguiriam o exemplo dele. Versículo 40, em vez disso, procuram me matar, porque eu lhes disse a verdade que ouvi de Deus. Porque a verdade, ela faz o que com a gente? A verdade, ela confronta o que está dentro da gente. Abraão nunca fez isso. Abraão nunca rejeitou o que ouviu de Deus. E aí, Jesus repete de novo, meio que cutucando os caras. Vocês estão imitando o seu verdadeiro pai. Ele não está falando mais de Abraão, ele está falando do diabo. Que o escravo do pecado é escravo de quem? O diabo. Gente, imagina alguém chega para você versado no catecismo cristão, 15 anos de igreja, e alguém vira para você e fala, você é filho do diabo. O que você ia fazer? Esses caras, eles acham que eles são o último pacote, a última bolacha do pacote. Eles são tipo, os judeus da alta classe, eles sabem de todas as coisas, eles são os filhos de Abraão. Mas quando foram confrontados com a verdade de que o coração deles precisava de arrependimento, eles falaram o quê? Não, eu sou filho de Abraão, eu não sou escravo. Você está dizendo algo que eu não sou. Olha a continuação do texto. Eles disseram, retrucaram, não somos filhos ilegítimos, o próprio Deus é o nosso verdadeiro pai. Jesus lhes disse, se Deus fosse o seu pai, vocês me amariam, porque eu venho até vocês da parte de Deus. Deus está falando, se vocês fossem realmente filhos de Deus, quando vocês ouvissem o que eu estou falando, porque vocês têm relacionamento com o pai, vocês não iam rejeitar, vocês iam ao menos ouvir. Sabe qual que é a definição da palavra obediência? Dar ouvidos com atenção. Obediência é dar ouvidos com atenção. Outra definição da palavra grega que Jesus usa para obediência é compreender. Então eu não obedeço abstratamente, mas eu ouço e eu compreendo o que vem de Deus, por mais que eu não entenda o que Ele está me pedindo para fazer, eu obedeço. Olha a continuação do texto. Não estou aqui, Jesus dizendo, por minha própria conta, mas Ele me enviou. Por que vocês não entendem o que eu digo? É porque nem sequer conseguem me ouvir. Gente, aqui é uma coisa muito importante. Se nós não ouvimos a Deus, não tem como obedecer a Deus. É muito simples, não é? É ou não é, gente? E obediência não é um assunto que, arranca sorriso. Por quê? Porque a gente aprendeu que obediência é sempre fazer algo que a gente não quer. Faz sentido, gente? Quem foram as primeiras pessoas que você teve que obedecer antes de ter o conhecimento de Deus? Não foram seus pais? Sim? Toda vez que seu pai usou essa expressão, seu pai ou sua mãe usou essa expressão, você tem que me obedecer, estava te dando bronca ou estava te encorajando? Bronca. Você tem que me obedecer, moleque. Por mais que meu pai estava com uma boa intenção, eu tinha que o quê? Obedecer. E a gente registra na nossa cabeça de que a obediência é algo ruim. Mas eu e você precisamos entender nessa noite que a obediência é algo bom. Repete comigo, obediência é algo bom, porque tem recompensa. Metade acreditou nisso. Outra metade ainda está pensando. É muito simples, gente, a questão da obediência. Porque a obediência fala da nossa verdadeira adoração. A obediência fala de onde está o nosso coração. Olha a continuação do texto.
Jesus está falando, muitas vezes você não entende na cabeça o que eu estou dizendo para vocês, porque não tem espaço no coração para mim. Continuação, aí Jesus pega pesado. Pois são filhos do seu pai, o diabo, e gostam de fazer as coisas perversas que ele deseja. Ele foi assassino desde o princípio, sempre odiou a verdade, pois não há verdade alguma nele. Quando ele mente, age de acordo com o seu caráter, pois é mentiroso e pai da mentira. Portanto, quando eu digo a verdade, é natural que vocês não creiam em mim. Qual de vocês pode me acusar de pecado? Jesus fala. E uma vez que lhes digo a verdade, por que não creem em mim? Quem pertence a Deus, versículo 47, ouve as palavras de Deus. Grifa isso aí, mano. Olha, isso aqui é muito importante. Quem pertence a Deus, ouve as palavras de Deus. Não tem como pertencer a Deus e não ouvir a palavra de Deus. Gustavo, mas eu não ouço ainda, eu não tenho essa experiência de discernimento do Espírito Santo. Você lê a Bíblia, quando a Bíblia te confronta, você faz o quê? Aceita ou rejeita? Se você rejeita, você não pertence a Deus. Mas quando você lê a Bíblia, ela te confronta, a verdade te confronta, e você fala, ok, eu acho que eu preciso mudar, eu preciso num discipulado, eu preciso conversar para entender, eu preciso sondar o meu coração. Quer dizer que você pertence a Deus, porque você está disposto a ouvir a Deus. Faz sentido isso, gente, ou não? Fez sentido? Agora, se quando alguém fala algo para nós, ou a Bíblia fala, a gente rejeita, não é Paulo, nem Paulo que está dizendo, é Jesus, ele está dizendo assim, mas vocês não ouvem porque não pertencem a Deus. Quem rejeita a palavra de Deus ainda não pertence a Deus. Jesus Cristo não é Senhor da vida. Consegue obedecer? Não, porque não conhece a Deus, não vê propósito em obedecer a Deus. Olha o que então os judeus respondem para ele, versículo 48, samaritano endemoniado, responderam os líderes judeus, não temos dito desde o início que está possuído por demônio? Porque o que acontece? Como eles não conseguem mais ganhar no discurso com Jesus, eles atacam a identidade de Jesus, eles atacam o status quo, eles atacam o diabo sempre vai fazer isso com você, quando ele não conseguir atacar a sua identidade, ele vai usar alguma manobra para atingir a sua emoção, os seus sentimentos, vai tentar te colocar para baixo. Olha então o que Jesus responde, eu não tenho em mim demônio algum, disse Jesus, pelo contrário, honro meu Pai e vocês me desonram. Versículo 50, eu não procuro a minha própria glória, há quem procure para mim, e ele é o juiz. Eu lhes digo a verdade, quem obedecer ao meu ensino jamais morrerá. Aí ele pega um negócio e fala assim, olha, vocês não gostam da verdade que eu estou dizendo, vocês são confrontados com isso, mas deixa eu te dizer agora algo mais importante, se você obedecer o que eu estou te dizendo, você vai viver para sempre. Mesmo os caras argumentando com Jesus, ele vai jogando cada vez mais bomba. Se vocês me obedecerem, vocês vão viver eternamente. Aí os líderes judeus disseram, agora sabemos que você está possuído por demônio, até Abraão e os profetas morreram, mas você diz, quem obedecer ao meu ensino jamais morrerá. Por acaso você é maior que o nosso pai Abraão? Ele morreu assim como os profetas, quem você pensa que é? Por isso que a ressurreição de Jesus é muito importante. Jesus respondeu, se eu quisesse glória para mim mesmo, essa glória não contraria, mas é meu Pai quem me glorifica. Vocês dizem, Ele é o nosso Deus, mas nem o conhecem. Eu o conheço, Jesus disse. Se eu dissesse que não conheço, seria tão mentiroso quanto vocês, mas eu conheço e lhe obedeço. Repete isso, mas eu conheço e lhe obedeço. Não basta só conhecer, tem que obedecer. O grande segredo da vida de Jesus era esse, ele se encontrava com o Pai na oração, mas nos momentos de oração, quando o Pai falava algo para ele, ele obedecia, ele não ficava pesando, será que isso é bom, será que isso é ruim? Deixa eu ver, vou esperar um pouquinho, talvez não foi Deus, né? Talvez foi a minha mente. Jesus obedecia, e esse é o segredo de manter a presença de Deus viva no seu e no meu coração.
Presta atenção nisso, o segredo de manter a presença de Deus no meu e no seu coração é a obediência. Sem obediência vira religiosidade, vira só repetição. Agora, quando a gente obedece, a presença de Deus, ela encontra espaço e ela fica, ela cresce, ela expande. Gustavo, parece que a presença de Deus só acontece em acampamento, só acontece em marcos na minha vida. Por quê? Porque entre um marco e outro não tem obediência. Aí a presença parece que ela se esvai, o Espírito Santo não fica saindo da gente. Mas a gente perde a percepção, porque a obediência aumenta a percepção. Obediência faz o quê, gente? Aumenta a percepção, porque para ouvir a voz de Deus tem que ter percepção. Continuação do que Jesus falou. Seu pai Abraão exultou com a expectativa da minha vinda. Vocês falam que são filhos de Abraão, mas Abraão ficou com a expectativa quando Deus falou para ele que eu viria. Ele viu e se alegrou. Então os líderes judeus disseram: você não tem nem 50 anos, como pode dizer que viu Abraão? Você entende que eles só rebatiam Jesus? Quando eles ficavam sem argumento, eles falam: samaritano endemoniado. Jesus fala: Abraão me viu. Claramente Jesus está falando metaforicamente, claramente Jesus está falando que ele era o próprio Deus, e esse cara falando: você nem tem 50 anos, sabe que a pessoa que está conversando, ela sempre responde: e o Corinthians? Sabe assim? Você fala que não vai votar num, aí você fala: mas você é do outro. Mas e o outro? Não tem nada, não tem a ver um com o outro. Estamos conversando de um outro nível de conversa, é outro nível. Mas quando as pessoas não acompanham o nível, elas respondem com o básico. Endemoniado. Eles nem devem ser crentes. Se fosse crente, orava por fulano. Simplista nunca representa a palavra de Deus, tá? A palavra de Deus é simples, mas ser simplista não é característica do Espírito Santo, não é fruto do Espírito ser simplista. Mas isso aqui eu falo outro dia. Você entende, gente? A obediência trata de compreender. Um outro texto que eu quero ler com vocês está lá em Tiago. Como é que eu sei que algo na Bíblia é muito importante? Quando você vê outros livros falando da mesma coisa. Tiago capítulo 1, versículo 2, meus irmãos, considerem motivos de grande alegria sempre que passarem por qualquer tipo de provação, pois sabem que quando a sua fé é provada, a perseverança tem a oportunidade de crescer. E é necessário que ela cresça, pois quando estiver plenamente desenvolvida, vocês serão maduros, completos, sem que lhes falte nada. Se algum de vocês precisar de sabedoria, peça ao nosso Deus generoso, e receberá. Ele não os repreenderá por pedirem. Mas quando pedirem, façam com fé sem vacilar, pois aquele que duvida é como a onda do mar, empurrada e agitada pelo vento. Ele não deve esperar receber coisa alguma do Senhor, pois tem a mente dividida e é instável em tudo o que faz. Esse texto fala sobre obediência. Vou te explicar por quê. O que é sabedoria, gente? Sabedoria é conhecimento em prática. Sabedoria é você receber o conhecimento sobre alguma situação, e na hora de tomar uma decisão, não tomar trocando os pés pelas mãos. Você pega o conhecimento que você tem, e aí então você age. Uma outra forma de colocar isso, eu até escrevi aqui na minha Bíblia para eu não esquecer. Sabedoria é obedecer o conhecimento que Cristo já tem. Pensa nisso. Cristo não sabe todas as coisas? Sim ou não? Sim? Não seria burrice desobedecê-lo? Logicamente falando? Tira as emoções, se fosse só matemática. Seria burrice. Às vezes a gente joga no Google, a gente nem lê a segunda página para ver se o que o Google falou é verdade ou não. A gente aceita tudo que está no Google como verdade, né? A gente não faz isso com Jesus, vai entender a nossa geração. Pensa nisso.
Sabedoria é obedecer o conhecimento que Cristo já entregou. Isso conecta com aquilo que Jesus falou. Jesus está falando assim: olha, se vocês conhecem a Deus, vocês ouvem dele. Se vocês ouvem dele, vocês não têm problema de obedecer. E aí o apóstolo Tiago, que é irmão de Jesus, ele escreve uma coisa muito interessante. Ele fala assim: olha, gente, se vocês precisam de sabedoria, peçam ao Deus generoso e receberá. Ele não vai repreender vocês por vocês pedirem sabedoria. Eu consigo entender desse texto o quê? Que Deus não repreende eu e você quando a gente chega até Ele e fala: Senhor, eu preciso de capacidade para obedecer aquilo que o Senhor já disse para eu fazer. É natural a gente querer obedecer? Não. Um coração novo faz com que a gente tenha a capacidade de obedecer. Mas não é natural. Alguém além de mim já teve problema com dízimo e oferta? Eu já tive. Não porque eu não entendi o processo do dízimo, é que eu acabava o dinheiro e eu não queria dar. Sempre entendi que o dízimo era importante. Nunca questionei o porquê do dízimo, ou 10%, para quê? A igreja tem estrutura, tem que pagar pessoas, tem que manter, e existem projetos sociais que a igreja ajuda outras pessoas, não vejo problema. Tem gente que dá dinheiro para o Médicos Sem Fronteiras. Eu dou para a igreja como um princípio do Senhor, para que não falte mantimento na sua casa. Princípio, eu não tenho problema com o princípio do dízimo. Tenho que obedecer, então quando eu dizimo e oferta, eu faço o quê? Eu obedeço, estou obedecendo o mandamento do Senhor. Agora, se eu sabendo disso escolho não fazer, não obedecer, tem alguns pastores que usam e falam: vai vir os gafanhotos sobre você. Não vem gafanhoto. O que vem é falta de sabedoria, que é pior que gafanhoto. Ficaria feliz se eu conseguisse na minha casa ver uma nuvem de gafanhotos entrando e comendo o meu cartão de crédito. Ficaria feliz, porque aí eu conseguiria ver o problema chegando. A falta de sabedoria é pior que o gafanhoto. Por quê? Porque a gente toma uma decisão pensando que a gente está certo, a gente não busca Deus. Por isso que quando Samuel fala para Saul, como a gente viu na semana passada, que obedecer é melhor do que sacrificar. Obedecer é melhor que sacrificar. Aqui a gente não faz grandes. Aqui no MAG a gente nem passa oferta. Eu me arrepender de precisar passar oferta aqui no MAG. Porque é um ato de obediência ao Senhor. É vacilo meu. Eu falo: todo mundo que vem no MAG vem domingo. Então eu falo: faz no domingo, mais fácil. Eu estou errado. Mas eu queria que você refletisse numa coisa. Aqui na comunidade a gente não faz grandes discursos na hora do dízimo, constrangendo as pessoas a fazer. Você já viu alguns lugares pedindo dízimo, gente? Você quer arremessar a carteira para frente. Mas aqui a gente não tem esse entendimento. Por quê? Porque é obediência. Se Deus não falou ao seu coração, que eu tenho a capacidade de convencer você? Não tenho. Faz de acordo com o seu coração. Porque o apóstolo Paulo fala: dê de acordo com o que vocês podem para a igreja. Mas teve uma igreja pobre lá na Macedônia que deu tudo para abençoar e eles foram abençoados. Eu estou só testemunhando, agora você faz o que você quiser. Estou dando um exemplo do dízimo, porque é uma coisa que afeta a gente quer ter o controle sobre todas as coisas, e a gente não vê mal em obedecer parcialmente. Mas se aplica-se isso a qualquer outra área da sua vida, meu amigo, minha amiga. Qualquer outra área. Gente, Tiago está falando: vocês têm dificuldade de obedecer, vocês têm dificuldade de ter sabedoria, peçam a Deus. Quantas vezes a minha oração foi: Deus, eu não consigo te obedecer. Faça essa oração constantemente. Deus, eu não sei te obedecer, porque eu não tenho vontade. Eu falo assim para Deus: eu não tenho vontade. Mas eu não estou só reclamando para Deus, eu estou falando: Deus, cria em mim um espírito reto, cria em mim um desejo, porque o Senhor me deu um novo coração capaz de obedecer, Pai. Eu quero te obedecer. Meu amigo, minha amiga, deixa eu perguntar para você: você quer obedecer a Deus? Sim ou não? Peça a Deus essa graça.
Deus, eu não consigo fazer devocional, para mim é difícil orar, tudo. Você pede para Deus vontade? Você só reclama que não tem. Chega em casa num dia cansado e fala: Deus, me dá graça e capacidade para eu conseguir ler a palavra e te adorar, Senhor, porque hoje eu estou cansado, mas me dá graça, derrama alguma coisa no meu coração. Não tem problema fazer essa oração. O Tiago está falando aqui, ele não os repreenderá por pedirem, mas ele dá um acréscimo, ele fala assim: mas quando pedirem, façam com fé sem vacilar, pois aquele que duvida é como a onda no mar, empurrada e agitada pelo vento. Ele não deve esperar receber coisa alguma do Senhor, pois tem a mente dividida e instável em tudo que faz. O que é mente dividida? Aquele que duvida da obediência. A ordem é clara, mas eu duvido que isso vai ser o melhor. Isso se chama mente dividida. Você até acredita, entende, Ju? Você fala assim: eu até acredito, mas eu tenho essa opção aqui, está guardada aqui. Na dúvida, a mente dividida. Quando a mente é dividida, a gente não recebe a recompensa da obediência. Grava isso no seu coração. Mente dividida não recebe a recompensa da obediência. Não estou falando nem de pecado. Estou falando de pecado, gente? Eu falei pecado agora? Alguém me ajuda aqui? Falei pecado? Não. Falei de mente dividida. A compreensão dividida de alguma coisa quer dizer que o nosso coração não está inteiro para Deus. E aí a gente fica: será que foi Deus? Será que não foi? Quantas vezes já não perguntei isso para Deus? Deus fala sempre de acordo com a sua palavra, por isso que a gente precisa conhecer a palavra. A dúvida, gente, é o terreno para nascer a desobediência. E quando tem desobediência, não tem adoração. Se o seu coração, presta atenção nisso, reflete um pouco aqui, se o seu coração está em muita dúvida com relação a uma situação, provavelmente você está correndo o risco de ser desobediente. Se o seu coração tem dúvidas sobre uma determinada situação, se isso é de Deus ou não, você está com um grande risco de escolher a desobediência. Você pode escolher a obediência? Pode. Como que você pode escolher a obediência? Palavra, oração. Gustavo, mas qual que é então a recompensa da obediência? E eu quero ler aqui o último texto com vocês, lá em Provérbios 3. Provérbios é um livro maravilhoso, fala sobre sabedoria. E Provérbios 3, ele foi construído de uma maneira muito interessante. Porque Provérbios 3 tem um versículo que fala sobre compromisso, e depois do compromisso ele mostra a recompensa. Ele foi desenhado desta maneira. Olha que interessante que diz Provérbios 3, versículo 1. Meu filho, não se esqueça das minhas instruções, guarde os meus mandamentos em seu coração. Guardar os mandamentos é obedecer. Esse é o compromisso. Volta para o versículo 1, por favor. Não se esqueça das minhas instruções, guarde os mandamentos para obedecer no seu coração. Esse é o meu e o seu compromisso. O que vai acontecer se a gente fizer isso? Versículo 2. Se assim fizer, viverá muitos anos e a sua vida será cheia de paz. Eu quero paz. Volta para o versículo 1. Não se esqueça das minhas instruções, guarde os meus mandamentos. Simples, né? Olha o versículo 3. Não permita que a bondade e a lealdade o abandonem. Prenda-as ao redor do pescoço e escreva-as no fundo do coração. Era para ficar só nesse versículo uma cota. Mas ele está falando de bondade e lealdade. Lealdade fala de relacionamento. Bondade também fala de ser bondoso para com os outros. Se você amarrar isso no pescoço e isso conduzir a sua vida, e você escrever no fundo do seu coração, o que vai acontecer no versículo 4? Versículo 4. Então você conseguirá favor e boa reputação diante de Deus e das pessoas. Se você for bondoso e leal, você vai ter boa reputação e as pessoas vão favorecer você. Faz sentido? Ai, gente, faz ou não? Ah, tá. Versículo 5. Confie no Senhor de todo o seu coração, não dependa do seu próprio entendimento. Busque a vontade dEle em tudo o que fizer e a recompensa, e Ele lhe mostrará o caminho que deve seguir. Senhor, não sei que caminho que eu devo seguir, tem muitas opções.
versículo 5, confia no Senhor de todo o coração, não dependa do seu próprio entendimento. Porque quando a gente confia no nosso próprio entendimento, gera o quê? Dúvida. A dúvida é o terreno para a desobediência. Versículo 7, compromisso, não se impressione com a sua própria sabedoria, tema o Senhor e afaste-se do mal. Esse é o nosso compromisso. Para quê? Então você terá saúde para o corpo e força para os ossos. Não é só academia. Também tem aqui, não se impressione com a sua sabedoria, tema ao Senhor. Temer ao Senhor também é obedecer ao Senhor, e afaste-se do mal. Com isso você vai ter saúde e força. Gente, está aí. Deus não fica pedindo sacrifício para a gente, para depois negociar uma bênção. Deus fala, eu sou isso aqui, eu te amo e te abençoo, me obedeça e desfrute. Me obedeça e desfrute. Não tem nada oculto em Deus, tudo já foi revelado em Jesus. É que a gente quer que Deus faça as coisas do nosso jeito, então a gente pensa que precisa dar 3 passinhos, 3 pulinhos, para Deus fazer o que a gente quer. Deus tem planos de paz para nos dar uma esperança e um futuro, amém, gente? Mas como é que eu desfruto disso? Eu obedeço. Olha o versículo 9, honre o Senhor com as suas riquezas e com a melhor parte de tudo que você produzir, é o compromisso. Recompensa, então os seus celeiros se encherão de cereais e seus tonéis transbordarão de vinho. Ou seja, se você honrar ao Senhor, você vai ter e vai ter transbordante. Meu filho, não rejeite a disciplina do Senhor, o compromisso. Não desanime quando Ele o corrigir, porque Deus corrige ao filho que ama. Versículo 11, pois o Senhor corrige quem Ele ama, assim como o pai corrige o filho a quem Ele quer bem. Ele está explicando o texto. Aí ele diz a recompensa, feliz é a pessoa que encontra sabedoria. Porque, gente, quando a gente é corrigido, a gente encontra sabedoria e adquire entendimento. Eu fico feliz quando alguém fala para mim, você errou, porque agora eu sei como não errar, eu aprendi conhecimento e eu tenho sabedoria. Disciplina não é ruim, disciplina é maravilhoso, porque evita eu e você de cometermos o mesmo erro. Versículo 14, pois a sabedoria dá mais lucro que a prata, e rende mais que o ouro, a sabedoria vale muito mais que rubis, nada do que você deseja se compara a ela, com a mão direita ela oferece vida longa, com a esquerda riqueza e honra. Sabedoria aqui pode ser traduzido por obediência, não se esqueça disso. Ela o guiará por estradas agradáveis, todos os seus caminhos levam a uma vida de paz. A sabedoria é a árvore da vida para quem dela toma posse. Olha isso, gente, felizes os que se apegam a ela com firmeza. Por meio da sabedoria o Senhor fundou a terra, por meio do entendimento estabeleceu os céus, por seu conhecimento brotam as fontes profundas, e do céu cai o orvalho durante a noite. Meu filho, não perca de vista o bom senso e o discernimento, mais um compromisso, apegue-se a eles. Para quê? Pois darão vigor à sua alma, e serão como joias em seu pescoço. Eles o manterão seguros em seu caminho, e seus pés não tropeçarão. Quando for dormir não sentirá medo, quando se deitar terá sono tranquilo, não precisará temer o desastre repentino, nem a destruição que vem sobre os perversos, pois o Senhor será a sua segurança, não permitirá que o seu pé fique preso numa armadilha. Olha isso, para dormir bem, para ter descanso, para não tropeçar, está no versículo 21, não perca de vista o bom senso e o discernimento. Quem te dá discernimento? O Espírito Santo. Conecta ou não conecta? Eu estou muito louco. Cara, é o Espírito Santo. O segredo para a vida de obediência é o Espírito Santo, é o discernimento. A recompensa da obediência vem para aqueles que são cheios do Espírito. Porque quem não tem o Espírito é difícil obedecer. É muito difícil obedecer. Fique em pé no seu lugar para a gente encerrar. Eu quero ler mais um texto com você que não estava marcado aqui, mas 1 João 5. Eu tenho grifado mais minha Bíblia, é muito bom, gente, você trazer sua Bíblia assim, porque
sei lá, quando você pega de novo, não estava com esse texto aqui preparado, mas está aqui, ó. Está marcado aqui. Olha o que 1 João 5 diz. 5:1. Todo aquele que crê que Jesus é o Cristo é nascido de Deus. E todo aquele que ama o Pai também ama o Filho dele. Sabemos que amamos os filhos de Deus se amamos a Deus e obedecemos aos seus mandamentos. Sabemos que amamos os filhos de Deus se amamos a Deus e o que, gente? Obedecemos aos seus mandamentos. Amar, versículo 3. Amar a Deus significa obedecer aos seus mandamentos, e os seus mandamentos não são difíceis. Vamos ler junto esse versículo? 1, 2, 3 e... Amar a Deus significa obedecer aos seus mandamentos, e os seus mandamentos não são difíceis. Você crê nisso? Os mandamentos do Senhor não são difíceis para quem conheceu, que é o que Jesus falou. Se vocês conheceram o pai Abraão, se vocês conheceram a grande religião, se vocês conheceram a grande sequência de coisas, mas não conheceram a Deus intimamente, é treta obedecer. Não faz sentido. Jesus falou para aqueles judeus do texto que eu li com vocês: olha, vocês querem me matar só porque eu falo verdades para vocês. Mas sabe por que vocês não aceitam esta verdade? Porque no seu coração, Jesus disse isso. Você lembra que a gente leu no começo? Não tem espaço para mim. Se não tem espaço para Jesus no meu e no seu coração, isso aqui é impossível. Tem espaço para Jesus no seu coração, meu amigo e minha amiga? Tem espaço para Jesus? E não importa quanto tempo você é crente ou não é crente ainda. Porque ao longo da vida a gente vai juntando entulho no nosso coração. Entulho, mágoa, tristeza. E aí quando Jesus vem e fala, você tem que perdoar, você tem que abrir mão, você tem que deixar ser injustiçado, você tem que permanecer, você tem que perseverar, que é o que Tiago diz, Tiago 1, versículo 2, aí vem a Bíblia e fala, você tem que perseverar, aí o que a gente fala? Não dá, não consigo obedecer para perseverar. Por quê? Porque não tem espaço no coração para Jesus. Não é difícil perseverar, se é difícil é porque tem entulho no coração, coisas não resolvidas. Não é difícil obedecer a Deus, não é difícil amar o seu irmão, não é difícil dar a outra face quando te ferem de um lado. Lembra de Mateus 5? Tudo aquilo que Jesus fala no Sermão do Monte não é difícil de fazer, desde que haja espaço no coração. Como é que está o seu coração? Olha, deixa o versículo dar para mim. Versículo 4, pois todo aquele que é nascido de Deus vence este mundo, e obtemos essa vitória pela fé. Quem vence a batalha contra o mundo? Somente quem crê que Jesus é o Filho de Deus. João está falando, ele está falando, olha, vocês querem vencer o mundo e os desejos e as pressões que existem nele, só vence quem crê em Jesus. Mas quem crê em Jesus faz o quê? Lê de trás para frente. Amar a Deus significa obedecer aos seus mandamentos. Quem ama o Pai ama o Filho. Presta atenção nisso, João está falando, você quer vencer o mundo? Você quer vencer os desejos que pressionam você, que às vezes te levam à desobediência? Ame ao Pai, porque se você amar o Pai, você ama o Filho. Se você ama o Filho, você vê os mandamentos e não vê um peso, porque o Filho habita em você. Porque Jesus habita em você. Gustavo, mas eu tenho vários desejos, eu tenho várias convicções no meu coração. Submeta elas a Deus. Outro dia, antes da gente ter a Olivia, eu tinha muito medo de ser pai. E eu casei no meu coração com um negócio assim, mano, eu vou atrasar para ter filho, e se eu puder eu nem vou ter filho. Nunca disse para a Maíra. Conforme a gente casou tudo,
conversando com alguns amigos meus que já têm 2 filhos e tudo mais, eu perguntava para eles, mano, como é que vocês, né, decidiam ter filho, né? Aí uns falaram, foi um acidente. Eu falei, mas e o segundo foi acidente? Não, o segundo a gente escolheu. E aí num dia conversando, sou íntimo desses meus amigos, e eu conversei a perguntar para eles, mano, mas velho, mudou muito a vida de vocês, mano, vocês não podem mais fazer isso, não podem mais fazer aquilo, e blá 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 blá. Comecei a dar um monte de, os fariseus com Jesus, né? Aí eu lembro que um deles virou para mim e falou assim, Gustavo, ter filho é mandamento. Se você pode, você escolhe não, tem alguma coisa no seu coração que está ocupando espaço, pode ser o seu conforto, pode ser o seu comodismo, mas ele me massacrou pelo WhatsApp, com uma mensagem. Aquele dia eu me arrependi, até falei no G100, não sei se você lembra, Ney? Acho que a gente estava fazendo lá em cima ainda, eu falei, mano, eu estou perdendo medo, por quê? Porque eu entendi que é minha responsabilidade, e que é o propósito para mim. Aí você falou, Gustavo, mas não quer dizer que é o propósito para todo mundo? Eu não sei, eu deixo para Deus responder qual que é o propósito, mas a Bíblia fala que eu devo encher a terra, governar, e esse é o mandamento, eu vou obedecer. Gustavo, eu discordo, som do coração. Mas isso era para antigo, né? Eu vejo muito isso hoje, né? Não, dízimo é coisa do Antigo Testamento, tá bom. Você não quer, tudo bem. Não sou eu que vou puxar o Excel e falar, dizimou pouco esse ano, Deus vai te dar menos no final, Papai Noel. É a medida do seu coração. Entende como o relacionamento com Deus faz a diferença na obediência? Mas eu discordo, sinto que não é para mim, tá bom, entre você e Deus, eu não vou criticar você, mas eu me guio por isso aqui. Se eu começo a adaptar isso aqui para o meu desejo, eu tenho que ser ousado bastante para falar, Senhor, tem algo errado no meu coração, e isso só alguns conseguem. Deixa eu te dizer, não é todo mundo que consegue. Algumas áreas da minha vida eu ainda não consegui, eu sofro para confrontar, mas isso não quer dizer que eu não sei, sabe, Natan? Eu sei que eu preciso confrontar, mas tem algumas coisas que eu postergo. Isso é procrastinar é um pecadão, porque a gente viu lá em 1 João 5, versículo 3, põe de novo para mim, tá, por favor? Amar a Deus significa obedecer aos seus mandamentos, e os seus mandamentos não são difíceis. Às vezes nós temos impossibilidades, físicas, financeiras, ok, mas Deus não te deixa de mãos vazias, sem direção, Ele te dá uma direção. Muitas vezes eu dei dízimo e eu ofertei na vida de pessoas, sem ter o dinheiro, e Deus proveu depois, mas eu precisei obedecer antes. Eu até hoje tenho medo de ser pai, não sei todas as coisas, cada semana a Olivia muda, mas eu escolhi que eu vou enfrentar, e eu vou acreditar porque o Senhor está comigo. É a minha jornada agora, entende? Mas qual que é a jornada da sua vida? Que você talvez não está indo, porque você tem medo, porque você quer ter o controle, porque tem tudo, e Deus está falando, me obedece, meu amigo e minha amiga, e eu tenho a provisão e a direção na frente. Eu preciso dar um passo de obediência. Eu sei que eu estou dando o exemplo de filho, gente, porque é a minha realidade, me desculpa, eu sei que muitos de vocês aqui não têm filhos ainda. Mas qual que é a situação na sua vida que você não quer dar o passo? Porque você não está vendo. A fé é dar o passo, a fé é obedecer, a fé é obedecer. Gustavo, eu tenho dificuldade de obedecer. Então Deus precisa se revelar para você como um bom pai. Quando você entende que Deus é bom, fica mais fácil obedecer. Quando você entende que Deus ama muito você, Ele entregou Jesus para morrer por você, fica muito mais fácil obedecer. Mas e as coisas que eu tenho no meu coração? Mas e as dúvidas que eu tenho no meu coração? Vai para o discipulado, vai com alguém mais maduro na fé, pergunta. Eu já, aqui crises de fé, eu sou profissa, tive várias. Pensar se Deus existia ou não, se era verdade, se não era tudo falso. Quantas pessoas que morreram e a gente orou e não foram curadas?
Quantas curas nunca chegaram? Todo mundo cura, mas minha mãe não. E essas dúvidas, o que a gente faz com elas? Se a gente fica com elas, tem uma hora que a gente explode. Mas se a gente compartilha, a gente amadurece, a gente cresce em fé e a gente continua. Confessar e levar as cargas uns dos outros é mandamento, que requer obediência. Você está levando as suas cargas para alguém, meu amigo e minha amiga? Ou você está carregando sozinho? Eu podia dizer tantas coisas que são obediência aqui. Confessar os seus pecados um ao outro para que sejam curados. Levem toda a sua ansiedade através de orações e súplicas ao Senhor. Busquem ao Senhor enquanto se pode achar. Tem tantas recomendações de Deus, que são mandamentos, que se a gente obedecer a gente desfruta, mas a gente aprendeu a ser uma geração que não obedece muito, ou que a gente obedece parcialmente, e a obediência parcial levanta o orgulho que está no nosso coração. Por isso eu quero orar com você nessa noite. Deixa o versículo para mim de novo, tá? Amar a Deus significa obedecer os seus mandamentos, e os seus mandamentos não são difíceis. Põe a sua mão no seu coração e pergunta: Senhor, tem sido difícil para mim te obedecer? Pergunta para Ele. Seja honesto, eu sei que é lógico. Tem sido difícil, Senhor. Eu tenho dúvidas, eu tenho questionamentos no meu coração. Tem sido difícil obedecer. Tenho obedecido parcialmente, ou tenho obedecido com base na troca. Deus não quer nada seu, Ele só quer o seu coração. Feche seus olhos, pergunte ao Senhor: Senhor, tenho obedecido parcialmente, Pai? Tem algo que eu preciso obedecer por completo, Senhor? Seja honesto com o Senhor, eu não vou te perguntar nada. Seja honesto com o Senhor. E se tem alguma dificuldade no seu coração, se amar a Deus tem sido difícil para você, ora em cima desse texto e fala: Senhor, a tua palavra diz que amar a ti é te obedecer, e os seus mandamentos não são difíceis. Senhor, eu quero que esse versículo seja verdade na minha vida. Comece a declarar isso. Levante a sua voz e diga: Senhor, não vai ser mais difícil para mim te obedecer, Senhor. Não vai ser difícil te obedecer, Senhor. Não vai ser difícil, porque, Senhor, porque eu creio que o Senhor me ama, e toda vez que eu te obedeço, eu recebo uma grande revelação da tua parte, Senhor. Eu declaro, Senhor, na minha mente, toda dúvida, eu tenho sido carregado de um lado para o outro, em dúvidas, Senhor, eu não quero mais ser levado como uma onda de um lado para outro. Eu te peço hoje, Senhor, me dá a capacidade de te obedecer. Peça ao Senhor isso. Tua palavra diz para que o Senhor não vai me repreender se eu pedir a capacidade de obedecer e sabedoria. Senhor, me dá sabedoria, Pai. Me dá a capacidade de te obedecer, Senhor Jesus. Eu não consigo te obedecer nessa área, não consigo te obedecer nas minhas finanças, não consigo te obedecer para abandonar esse vício, eu não consigo te obedecer, Senhor, para se afastar dessa pessoa, eu não consigo te obedecer, Senhor Jesus, para te buscar, para orar, para te adorar, eu não consigo, Pai. Mas hoje eu entendi, eu peço que o Senhor quebrante o meu coração, Senhor. Eu quero te obedecer, Pai. Quero te obedecer por prazer, não por troca. Quero te obedecer pela satisfação da tua presença, Senhor. E por mais que demore para eu receber a recompensa, eu quero te obedecer, Senhor. Eu quero perseverar, Senhor Jesus. Eu quero perseverar. Eu sei que tem tantos aqui de vocês que perseveraram em momentos tão difíceis da vida de vocês. Alguns já receberam a resposta do Senhor, a provisão, o emprego, a alegria novamente. Mas eu quero te dizer, você que está perseverando, que você fala, parece que não acaba esse túnel. Deixa eu te encorajar, se você obedecer, a perseverança do Senhor vai gerar esperança no seu coração. Fala: Senhor, eu recebo essa esperança no meu coração, Pai. Eu recebo essa esperança de não desistir. Eu recebo essa esperança de que vai valer a pena eu te obedecer, Senhor Jesus. Vai valer a pena te obedecer, Senhor Jesus. Vai valer a pena te obedecer, Senhor.
Porque, Senhor, te amar significa te obedecer. E te obedecer não é difícil, Pai. Os seus mandamentos não são difíceis. Dá-nos esse conhecimento através do Teu Espírito Santo, Senhor. Dá-nos entendimento através do Teu Espírito Santo. Nos faz compreender completamente, Pai. Eu peço isso, Senhor. Que nós não sejamos como os fariseus que ficaram debatendo com Jesus, que não receberam o confronto, que rejeitaram o confronto. Senhor, que nós sejamos, Pai, como essa declaração de Tiago, Pai, que vê falta de sabedoria e de obediência e pede a Deus, corre para Ti. Que como nós vimos em Provérbios, Pai, quando obedecemos e buscamos a sabedoria, o Senhor já tem grande recompensa para nós, Pai, porque o Senhor é um bom Pai. Por isso nos dá, Pai, te peço, o Senhor já nos deu um novo coração, capaz de obedecer, nos ajuda a pôr em prática isso, porque o mesmo texto de Tiago diz, que se nós ouvimos a palavra e não praticamos, é como uma pessoa que olha no espelho e logo se esquece do que viu. Nos ajuda, Pai, a escutar e obedecer e a praticar a Tua palavra. Transforma o nosso coração para isso, Pai. Inclina-nos, porque isso é uma obra sobrenatural que o Senhor pode fazer em nós. Nos dá um desejo santo por Te obedecer. Um desejo santo por não duvidar. Um desejo santo para nos arrependermos e obedecermos a Ti, Pai. Em nome de Jesus. Amém.